Oi, amados, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Saudade, né? Mas creio que Deus sabe de todas as coisas e no tempo certo as coisas voltarão ao seu devido lugar, serão postas no seu devido lugar. Deus é soberano, nós não podemos nunca nos esquecer disso e temos que continuar dependendo de Deus. Eu não vou gravar vídeo todas as quartas, as sextas, todos os domingos, mas aqueles os quais eu puder, eu gravo e envio para vocês para matarmos a saudade. Em relação a congregar, queridos, vocês sabem que no meu coração nunca houve diferença de denominações, né? Eu sempre defendi que a igreja ela é um corpo. Existem sim várias portas abertas para que cada um de nós congregue, ouça a palavra, aprenda da palavra. E durante esse tempo, se você quiser ir frequentar, congregar em qualquer outro lugar, você sinta-se livre para isso. Sinta-se totalmente livre para isso, queridos. Deus é um único Deus. Nós somos membros de um corpo. Eu nunca enxerguei igreja A, igreja B, igreja C. Claro que nós, como seres humanos, desenvolvemos algumas afinidades entre pessoas e pessoas, entre lugares e lugares, né? Porém, durante esse tempo em que nós estamos aí parados, né? Recuados, vamos dizer assim, recuamos para tomarmos fôlego. Se você tiver oportunidade, necessidade de congregar, não faça isso com peso, faça isso com alegria, faça isso com gratidão, faça isso com disposição. Vocês são pessoas de Deus, pessoas que Deus tem ministério, pessoas que Deus tem muitos sonhos a cumprir, viu? Através de vocês e também na vida de vocês. Então, não se preocupem com o que pessoas dizem a respeito do que vocês estão fazendo, de onde vocês estão indo. Não se preocupem com a opinião de pessoas, viu? Vocês têm que se preocupar com a comunhão entre Deus e você. O assunto é entre você e Deus, não é entre você, outra pessoa e Deus. O relacionamento com Deus, ele é pessoal e único. É como uma carteira de identidade. Ninguém pode se relacionar com Deus por você. Você se relaciona com Deus por você, né? Vamos continuar orando, vamos continuar agradecendo a Deus. Se você ver ali no fundo, tem um aqui mais para cá, para cá. Eu sempre me atrapalho nos lados da câmera, que é o contrário. Eu fiz um muralzinho com uma foto da minha família, onde eu oro todos os dias. Faça aí na sua casa, faça um cartaz com fotos da sua família e coloque num lugar aí estratégico da sua casa, onde você possa passar alguns momentos do dia em oração, declarando que a sua família pertence ao Senhor Jesus. Eu tenho feito isso e eu tenho certeza que Deus vai agir em meu favor. Eu tenho certeza que Deus vai agir em seu favor. Não esmoreça. Gere expectativa no seu coração de que tudo vai dar certo. Eu creio nisso, tenho orado por isso, tenho me alegrado por isso. Por quê? Porque
eu tenho promessa de Deus, porque eu sei que você tem promessa de Deus. E eu tenho plena convicção de que no momento certo, Deus vai cumprir cada palavra que ele disse, porque eu creio que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de nada daquilo que ele disse. E Jesus, ele disse certa vez que as ovelhas dele sabem ouvir a voz dele, reconhecem a voz dele. Então, nós sabemos quando Deus fala conosco. E eu tenho plena convicção de que Deus fará grandes coisas por nós. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente, viu, queridos? Se vocês quiserem falar algo comigo, vocês podem me chamar. A gente continua com o grupo. Nós continuamos nos falando, nos amando, orando uns pelos outros, viu? Nós somos uma igreja e eu sei que Deus é o cabeça dessa igreja. Amém, queridos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 14. Eu quero ler com você alguns versículos e eu quero tomar a ceia com vocês, viu? Prepare aí, eu disse a semana passada que nós iríamos cear hoje. Vamos cear, vamos nos alegrar naquilo que o Senhor fez por nós. O sacrifício dele continua vivo, continua atuante na minha vida e na sua vida, continua atuante, as promessas de Deus continuam vivas em nós. A Bíblia diz que nenhum plano dele pode ser frustrado e não vai ser frustrado nenhum plano do Senhor a nosso respeito. Amém? Lucas 22, a partir do versículo 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse: Tendo desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Que coisa linda! O que me chamou a atenção foi que Jesus, o desejo, né? Ele tinha um desejo assim, ele disse: olha, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Jesus, ele desejava essa aproximação, ele desejava essa comunhão com os discípulos dele. Hoje isso não muda. Ele anseia pela sua companhia, ele anseia em ouvir a sua voz, ele anseia em partilhar com você os seus problemas, as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas indecisões. Sabe, queridos, Jesus, ele anseia estar perto de você, ser notado por você. Ele anseia isso. Aqui, olha, ele estava prestes, né, a cumprir o propósito de Deus na vida dele, que era o quê? A crucificação. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida eterna nele. Hoje, essa data aqui para nós, né, ela representa o quê? Um memorial onde Jesus nos ensinou o quê? A fazer isso em memória dele, lembrando dele sempre o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício que remiu os nossos pecados, o sacrifício que nos deu acesso direto ao trono da graça de Deus, o sacrifício que nos orienta no que fazer, um sacrifício que nos abençoa, um sacrifício que nos perdoa, um sacrifício que nos cura, um sacrifício que faz com que eu e você ande de cabeça erguida, ande olhando para o céu, que a Bíblia diz que é de lá que vem o nosso socorro, um sacrifício que nos mantém de pé.
que nos mantém vivos, que mantém a esperança da glória de Deus manifestada sobre nós. Esse sacrifício, isso que Jesus disse olha, fazer isso lembrando daquilo que eu fiz naquela noite por você, entendendo de que em mim você é mais do que vencedor, não precisa temer nada, eu já venci tudo por você. Tudo. Diga aí onde você está. Tudo. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor. Jesus disse: eu sou o seu pastor, nada falta para você. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Jesus anseia pela sua companhia, pela comunhão com você. E muitas vezes nós negligenciamos e nos deparamos com outras situações onde nós colocamos outras pessoas, outros afazeres, outros desejos da nossa carne adiante daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, que nesse dia o Espírito Santo reavive a nossa fé, reavive o nosso ânimo, reavive o nosso desejo de estar com Ele, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua voz, colocando em prática aquilo que Ele nos ensina para a glória de Deus. Então, queridos, fique com esse versículo no seu coração que diz, onde Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Ele deseja ansiosamente a sua presença, Ele deseja ansiosamente a sua amizade, Ele deseja ansiosamente a sua comunhão com Ele. Então que você repense hoje o que tem sido prioridade na sua vida, o que tem substituído o lugar de Deus na sua vida, e volte para o lugar onde Deus estabeleceu para você, para que você fique ali, como Ele disse certa vez aos discípulos: olha, permaneçam ali até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram e permaneceram, e a promessa se cumpriu sobre eles. Então que eu e você permaneçamos na presença de Deus, para que sejamos revestidos do seu poder e para que a promessa dele se cumpra em nós. Amém, queridos? Pegue aí o seu pão e o seu suco de uva, representando os elementos da ceia, e participe no nome de Jesus daquilo que é precioso para nós como igreja. Queridos, você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos a habitação do Deus vivo. Ele habita em nós. Isso é um memorial, onde nós declaramos com a nossa fé, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos, que Jesus um dia declarou essas palavras, dizendo: fazei isso em memória de mim. E ele disse: coma desse pão, porque esse pão representa o meu corpo que será entregue por vós na cruz do Calvário. E depois ele disse da mesma forma: tome desse vinho, porque ele representa o meu sangue que será vertido para o perdão dos pecados. E lá na cruz, quando tudo isso aconteceu, ele declarou uma palavra e disse: está consumado, ou seja, a obra está completa. Pode se deleitar em Deus. Não há mais separação entre Deus e o homem, entre o relacionamento de Deus e o homem, ou do homem para com Deus. Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus havia estabelecido para ele, e ele se alegrou. Então participe aí e declare que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Amo você.